queria agora, Falta mais ou menos R$ 770. eu queria agora, então, voltar na explicação que eu dava há pouco para vocês, tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não basta você tacar um monte de artigo. E aí eu vou dizer, a OAB é muito, muito rígida com isso. Não coloca nenhum artigo em cima do outro, tá? Sem fazer a devida, como é que eu vou dizer? A devida argumentação sobre ele. Então, sempre que eu citar um artigo, uma jurisprudência, uma doutrina, eu tenho que fazer um parágrafo depois, mostrando como que ele vai se aplicar ao caso concreto, ou seja, fazendo esse link. Para isso, a gente usa uma técnica que é chamada de silogismo, tá? E eu vou explicar essa técnica para vocês agora. O pessoal do terceiro período, eu não perguntei isso no turno da manhã, não. O pessoal do terceiro período, vocês chegaram a fazer petição inicial no... Ah, não, gente. Eu ia perguntar se vocês fizeram petição inicial no segundo período, mas quem está aqui, que já estava na faculdade, teve aula comigo, e a gente não fez, não, no semestre passado. Então, ótimo, vocês estão, tá todo mundo aprendendo pela primeira vez agora. Tá aqui, ó, silogismo. Premissa maior, premissa menor e conclusão. Silogismo, gente, é aquela ideia de silogismo mesmo, sabe? Da lógica. Eu pego duas premissas, junto as duas premissas, e daí eu tiro uma conclusão. Por exemplo, o amor é cego. Steve Wonder é cego. Logo, Steve Wonder é um amor. Isso é uma piada, tá? Mas é uma ideia da lógica, de argumentação, de você pegar duas premissas e daí você criar uma conclusão, né? Como é que a gente traz isso para a petição inicial? A primeira premissa, que é chamada de premissa maior, é o ordenamento jurídico, né? E aí nós vamos falar do artigo, da jurisprudência, da doutrina. O que diz a lei sobre determinado assunto? Só que a lei fala de forma geral, né? Aquele que causar dano a alguém fica obrigado a indenizar. Aí a gente faz o segundo parágrafo, fazendo a premissa menor, falando do caso concreto. Então, aquele que... Olha o que falou o primeiro parágrafo. Conforme o artigo 927 do Código Civil, aquele que causa dano a alguém fica obrigado a indenizar. Bom, agora a gente vai trazer para o caso concreto. No caso, no feito em debate, ou no caso em tela, né, o animal do requerido atacou o requerente, sem que esse tivesse dado qualquer motivo para isso, lhe causando vários danos do ponto de vista material ou moral. Então, eu falei que quem causa dano a alguém é obrigado a indenizar. Falei quem causou dano a alguém nesse caso concreto, agora eu vou concluir. Portanto, deve o requerido indenizar o autor por todos os danos lhe causados pelo ataque de seu cachorro. Tá? Gente, isso é uma técnica argumentativa para a gente não se perder na petição inicial. Para toda vez que eu for citar um artigo, eu vou fazer esse artigo como premissa maior, o caso concreto como premissa maior e a conclusão, tá? E aí, como eu sou uma pessoa de muito bom coração, nossa, muito bom coração, até demais. Nem eu acredito no tanto que eu tenho bom coração. Eu vou já dar para vocês, mas isso é no chat, é só para quem está aqui na aula, né? Ou está assistindo direitinho. Quais são os tópicos e os artigos que a gente vai usar nessa petição da VA3 específica? Porque o que eu estou colocando para vocês é o modelo geral de petição, né? Mas agora eu vou colocar este artigo específico. Esses tópicos com os artigos. E aí, depois de colocar os tópicos com os artigos, eu vou fazer para você os silogismos para vocês, o silogismo de cada um deles, para vocês verem como que ficaria, tá? Então, espera aí. Coloquei aqui. Vocês estão vendo no chat? Então, ó, vocês vão colocar... Sim, professora. 3 da responsabilidade civil. Aí vocês vão fazer 3, fundamentos jurídicos. Aí da responsabilidade civil. Artigo 936 do Código Civil. Quem que acha esse artigo 936 para mim? Lá no Código Civil. Quem que abre aí?
Vou ver se eu abro aqui no meu computador também. Mas vocês conseguirem abrir antes e lerem para mim, já nos facilita a vida. Pode ler aqui, professora? Por favor. Artigo 936. O dono ou ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Então, o primeiro tópico que eu quero que vocês façam é mostrando a responsabilidade civil nesse caso, tá? Aí vocês podem fazer das duas formas. Ou vocês citam o artigo copiando, ou vocês fazem uma paráfrase, que é falar com as suas próprias palavras. Então, só não foi assim, artigo 936 eu copia. Não, você tem que fazer uma frase de introdução. Conforme artigo 936 do Código Civil, ou dispõe o artigo 936 do Código Civil, tá? Aí vai lá e copia o artigo, né? Então tá. Conforme o artigo 936 do Código Civil, o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior, tá? Esta, gente, foi a premissa maior. E a premissa menor, professora? No feito em debate, todo o dano aqui discutido foi causado pelo animal pastor alemão de propriedade do senhor Lauro de Freitas, aqui requerido. Logo, a responsabilidade pelos danos causados pelo seu cachorro é do requerido. Ok, gente? Conseguiram visualizar o silogismo aí? Vou passar para o segundo, que é o B, da indenização por danos materiais, que é o artigo 927, também do Código Civil, que é um artigo clássico que a gente usa muito nesses casos de indenização, tá? Que fala assim: aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então, a gente pode pôr assim: conforme o artigo 927 do Código Civil, aquele que causa dano a alguém fica obrigado a repará-lo. Professora, você não colocou o texto certinho do artigo? Não, eu falei com as minhas próprias palavras. Isso chama paráfrase, tá? Pode fazer isso? Pode. Bom, premissa maior. Premissa menor. O ataque produzido pelo animal de irresponsabilidade do requerido causou ao requerente graves danos materiais, seja com hospital, consultas médicas, medicamentos. Logo, está essa aí já é a conclusão, né? Ou, portanto, logo, ou desta forma, sim, está o requerido obrigado a indenizar o requerente em todos os valores dispendidos por consequência do ataque animal, tá? Bom, por fim, eu coloquei para você um artigo da Constituição para indenização por danos morais, que é um artigo muito clássico também quando a gente vai falar de dano moral, que é o artigo 5º, inciso 5º da Constituição, que fala o seguinte: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem, né? Então, conforme a Constituição da República de 1988, né, artigo 5º, inciso 5º, aí copia lá o artigo, né? Bom, essa é a premissa maior. Premissa menor: não há como negar um grave dano que o autor sofreu, grave dano moral. Primeiro, porque se trata apenas de uma criança que contava com 7 anos na data dos fatos e ficou extremamente assustada e abalada e traumatizada pelo ocorrido. Tanto é que até hoje vem fazendo um longo e custoso tratamento psicológico. Desta forma, já é a conclusão, também do ponto de vista moral, deve o autor ser indenizado pelo réu. Tá? Acabou a fundamentação jurídica, gente, só isso. E repare que eu dei para vocês os tópicos, os artigos
Ainda mostrei como fazer silogismo. Ah, gente, vocês podem até fazer um pix para mim, viu? Eu sou boazinha demais, pelo amor de Deus. Alguma dúvida, gente? Essa é a parte mais importante da petição. Que mais vale ponto. Então, por favor, pergunta. Professora, Oi, Renato. nesse caso, então, vai ter que fazer letra A para danos materiais e letra B para danos morais, no caso, se tiver esses dois? E letra C para danos morais. Não, letra A para responsabilidade civil, letra B para danos materiais e letra C para danos morais. Renato, você tá vendo o chat? Porque às vezes quem está no celular não vê o chat, então não sei se o Renato está Estou vendo. pelo celular, mas eu não estou acompanhando o chat muito, não. Dá para ver ou não? Não, esse embasamento eu já vi. No chat? Sim. Então você faz o seguinte, Renato. Tá vendo aqui, ó? Nem eu sei mais onde está, tanta tela aberta aqui. Tá vendo aqui 2 fundamentos jurídicos? Embaixo desses fundamentos jurídicos, você coloca aquele A, B, C, D. E aí você vai dentro do A, do B e do C, você vai completando da forma que eu narrei aqui. Entendeu? Ah, não, agora ficou claro. Aquela Obrigado. parte do 936 você põe no A. A parte do 927 você põe no B. E a parte da Constituição você põe no C. Ficou claro? Não ficou? Agora clareou, hein? Obrigado. Nada. Mais dúvidas, pessoal? Pode ter mais dúvidas, não tem problema. Não precisa de colocar necessariamente as letras A, B e C, não, né, professora? Não. Não, né? Ah, tá. Porque você está falando de A, B, só peso para poder seguir essa linha aí do artigo Não, você pode... 396, 297 e da Constituição 88, não é isso? Você pode não... Aham, Eu entendi. prefiro sempre fazer tópicos, que eu acho que também facilita para o meu interlocutor, tanto para o juiz, para ver exatamente sobre o que eu estou fundamentando, e no AB ao meu examinador, para ele ver que eu abordei tudo que eu tinha que abordar, entendeu? Mas se você não quiser, você não precisa colocar ABC, não. Você pode pôr direto, ou você pode pôr 1, 2, 3, 4, ou pode pôr só os tópicos, ou não pôr os tópicos, mas pôr fundamentação. Isso daí não é obrigatório, não, tá? Perfeito, professora. Mais perguntas, gente? Podem mandar. O silogismo, premissa maior e menor também, não precisa também de colocar assim, do jeito que você colocou aqui, não. É só mesmo escrever o ordenamento e o caso, não é isso? Muito bom, muito boa pergunta, Ana. Gente, pelo amor de Deus, se alguém colocar premissa maior, 2 pontos, e colocar o texto, premissa menor. Não, gente, isso daqui eu só estou explicando a técnica. O texto você faz ele direto. É só a técnica, você vai fazer o texto direto, entenderam? Obrigada, Ana, por me lembrar de avisar isso. Porque, Ana, tem gente que coloca, até aluno que coloca, você acredita? Acredito. Então, muito obrigada. Não, eu não quero ver a palavra premissa menor, premissa maior ou conclusão, não. Eu quero é que vocês usem a técnica, tá? Mas não é para colocar assim, não. Por favor, pelo amor de Deus. Quer ver? Até mesmo porque quando se fala fundamentos jurídicos, é obrigatório ter, né? Então, quem está lendo já sabe que é a premissa maior e a menor, né? É lógico, é. Isso mesmo. Deixa eu ver se eu pego com o modelo aqui. Professora, Oi. quando tiver um pedido de gratuidade de justiça, será colocado no fundamento jurídico também? Não. Não, só nos requerimentos, tá? Boa pergunta também. Não. Não é fundamentação jurídica, é só nos requerimentos. Tem gente que faz essa palhaçada, mas não. Obrigado, professor. Aí eu peguei aqui um modelo justamente o que não tem. Mas deixa eu achar um outro modelo aqui.
Boa pergunta também, que tem gente que pega o modelo da internet que tem essas palhaçadas. Antes dos fatos, a pessoa vai lá e pede justiça gratuita. Não existe preliminar em inicial, preliminar é só na contestação. Justiça gratuita, gente, é só no requerimento, tá? Inclusive, obrigada a quem me ajudou aí, a quem lembrou isso. Só um minutinho, gente. Eu quero achar aqui um modelo, só para mostrar para vocês. Eu só estou abrindo o modelo 1. Aqui, achei um. Olha aqui. Isso aqui também é coisa que eu fiz com o aluno, tá? Olha aqui. Endereçamento. Preliminar. Olha só, fatos. Aí os fundamentos. Coloco o tópico, venho aqui, gente, e coloco a premissa maior. Eu não escrevo premissa maior, 2 pontos, não. Eu já venho aqui e já coloco a premissa maior. Outra coisa, tem gente que já vem aqui e coloca o artigo de uma vez. Não, coloca uma frasezinha aqui, tá? De início, de introdução. Aí tá, aí você vem aqui e faz a premissa maior, a premissa menor e a conclusão, né? Aqui. Aí eu vou falar agora do parágrafo 1º, do mesmo artigo. Outro, premissa maior. Outra premissa menor, né? Outra conclusão, né? Aqui é uma de alimentos. Aí outro tópico, a mesma coisa, premissa maior, premissa menor e conclusão. Ok, gente? Ficou mais claro para vocês conseguirem enxergar? Aqui, ó, quem perguntou da justiça gratuita? Eu coloco aqui, ó, nos requerimentos, o requerente pleiteia ainda os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista ser pobre no sentido legal, não podendo arcar com as custas processuais sem o prejuízo de seu sustento e de sua família, tá? Isso daqui, gente, é aula de prática que vocês vão ter no 7º, 8º, 9º e 10º período. Só que eu já adianto para vocês já começarem a fazer a petição antes, primeiro porque eu tenho essa vontade, né, de vocês para praticar, desde o começo. E a família também, né? Então, é o mesmo perfil. Alguma dúvida, gente, até aqui? Ok, então vamos agora aqui, ó, continuar. Aí, tô aqui. Bom, depois dos fundamentos jurídicos, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar agora, a gente vai para os pedidos. Então, a gente está aqui, ó, no inciso 4 do 319, que é o seguinte: o pedido com as suas especificações. Amores, isso aí significa o seguinte: o pedido nos mínimos detalhes. É para vocês não esquecerem mesmo, por isso que eu estou dando xilique. O pedido nos mínimos detalhes. Tá? Não é o seguinte: isso posto que sejam tomadas as providências cabíveis. Não, eu tenho que falar exatamente o que eu quero. Ah, professor, o que eu quero é que o réu seja condenado. Ah, em suposto, pede que o réu seja condenado. A quê? Ah, indenizar o autor. Ah, tá. Em suposto, pede que o réu seja condenado a indenizar o autor. Por quê? Ah, por danos materiais. Ah, e suposto, pede que o réu seja condenado a indenizar o autor por danos materiais. Quanto? Quanto o juiz achar, professor? Quando o juiz achar, não. Porque ele só pode me dar aquilo que eu pedi. Então, eu tenho que colocar o que eu quero e quanto eu quero. Pedido certo e determinado, tá? Então, vamos lá. Tá aqui. Pedido. Isto posto, vírgula, pede-se, 2 pontos, tá? Não.
Aí eu já vou até colocar aqui e explico para vocês, tá? 2 pedidos. Um de condenação do réu a pagar as indenizações e o outro, gente, é de pedido para condenar o réu a pagar os honorários, custos e honorários sucumbência. Primeiro, então, que a presente ação seja processada e julgada para condenar o réu a... Aí eu venho aqui, letra A, pagar indenização por danos materiais ao autor no valor de XXX. Lembrando, gente, que a gente não pode, na OAB, inventar nada, nem esses valores. Então, coloca XXX, tá? Na vida real, a gente colocaria o valor correto. Pagar indenização por danos morais ao autor no valor de XXX. É o que eu quero, é o meu objetivo final com essa ação. Mas eu tenho outro pedido, que é que o requerido seja condenado ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbência no importe de 20% do valor da causa. Texto padrão. Toda vez que eu for juizar uma ação em 90%, a não ser que seja jurisdição voluntária, ou seja, um divórcio consensual, por exemplo, quem não tem réu, mas sempre que for, tiver réu, e na maioria das vezes tem, você tem que pedir isso daqui, que ele pague as custas e os honorários sucumbência, tá? Então é texto padrão, deixo aí para a vida de vocês. Tá faltando pedir alguma coisa, meu povo? Estou aqui esperando vocês. Está faltando pedir alguma coisa? Gente, tá. Só que é o seguinte, eu tenho pedidos e tenho o que a gente chama também de requerimentos. Alguns advogados até fazem juntos pedidos e requerimentos, o que não é errado, mas não é simplesmente de bom tom, tá? Não é a melhor técnica, não é a coisa mais elegante do mundo. Eu prefiro separar. No pedido, eu peço o que eu realmente quero do réu, e nos requerimentos, a gente pede as questões processuais, que são absolutamente necessárias para aquele processo acontecer, tá? O que vocês acham que seria absolutamente necessário, do ponto de vista processual, para esse processo acontecer? Hein, gente? Estou falando sozinha? Ah, já falaram aqui no chat. E eu não vi, desculpa. Esse chat aqui no Zoom é o seguinte, você tem que apertar ele umas 30 vezes para ele aparecer quando você está. Anda, chat. Deixa eu sair daqui, então. Ah, um monte de gente falou aqui. Sérgio, nesse caso, ele falou, Sérgio, justiça gratuita, é o Sérgio aqui. Eu não vou falar, Sérgio, porque o enunciado não me fala que ele necessita de justiça gratuita. Então, eu não vou pedir neste caso, tá? Mas se fosse pedir, seria requerimento. Como a criança está em tratamento prolongado, podemos fazer esse pedido de custeio do tratamento? Bruna, poder pode. É o melhor você pedir que seja indenizado, né? O valor do tratamento, tá? Ah, mas é para falar assim, enquanto o tratamento está ocorrendo, ele vai pagando. O problema é que o processo demora tanto que você não vai conseguir isso. Assim, a hora que chegar no momento dele pagar, já está no final do processo mesmo, entendeu? Já acabou o tratamento. Bom, olha só, primeira coisa aqui, gente, que eu tenho que pedir. Vou até pegar aqui. Duas coisas aqui são indispensáveis. Primeiro, a citação do réu, porque senão não tem contraditório, e sem contraditório não existe processo, tá? Aqui, ó. A citação do requerido para comparecer à audiência de conciliação ou mediação a ser designada por esse juízo. E aí, se você pegou algum
algum na cabeça, algum modelo da internet antigo, o réu vai ser citado para contestar, mas não. Hoje ele é citado para comparecer à audiência de conciliação e mediação, tá? E a intimação do Ministério Público, por quê? Porque o menino é menor. Se o Ministério Público ele tem que participar do processo, senão o processo está anulado, tá? E aí, voltando lá, né, ao 319, o inciso 5 é o valor da causa que a gente fala, é a última coisa que a gente fala, é o último tópico. Então, eu vou pular ele por enquanto. Aí, o inciso 6, as provas com que o autor pretende demonstrar a realidade dos fatos. E o 7º, que é a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação e mediação. E aí, a gente faz um tópico para cada um deles. Eu já vou até colocar aqui o final da petição, que a gente já está se encaminhando mesmo para o final. Eu vou colocar e vou explicando para vocês. Tá? E aí, vem cá. Olha só. Primeiro, esse tópico da audiência de conciliação e mediação. O requerente opta pela realização da audiência de conciliação e mediação a ser designada para esse juízo. Na OAB, vocês sempre vão optar. Vocês me ouviram? Na OAB, sempre nós vamos optar, porque é o que pega bem na prova da OAB. E na vida real, a gente vai optar também. Claro, gente, se não quiser optar, não opta na vida real, não, tá? Eu só aconselho vocês a optarem. Por quê, prof? Olha, pelo seguinte. Primeiro, a gente tem resultados bons. Tá? Termina o processo aí e, assim, tem feito bastante acordo. Então, opta pela realização da audiência, tá? E se eu não optar? Só você colocar um não aqui na frente. O requerente não opta, tá? Mas o texto é esse. Então, o texto padrão pode levar para a vida. A parte das provas, quando fala aqui no 319, olha, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, é uma questão de forma geral. Eu não preciso especificar as provas que eu vou produzir. Isso eu vou fazer lá na fase de saneamento, né? Então, aqui é de forma geral. E aí, vocês podem usar sempre este textinho também, tá, gente? Que aí é um textinho que vocês podem levar para a vida também. Texto padrão. O autor pretende provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. O 7º é o valor da causa, né? Esse mesmo. Dá-se a causa o valor de, na vida real, a gente somaria o valor das indenizações, tá? Está lá no artigo 292, a tabelinha de valor da causa. E aí a gente encerra a petição. Nesses termos, pede deferimento, local, data, advogado e OAB, tá? É para terminar assim, não é para inventar o local, não é para inventar a data, não é para inventar o nome do advogado, não é para inventar o OAB, é para fazer assim, tá? Aliás, vou falar uma coisa para vocês. Dos pedidos para baixo, vocês podem copiar o que eu fiz aqui. Copiar, é para fazer assim, tá? Bom, gente, voltando aqui para vocês, terminamos a petição. Alguma dúvida? Professor, na verdade, é uma curiosidade. Por favor, como é calculado esses valores que você falou e eu não consegui ouvir direito? Como é calculado esses valores de indenização no processo? Pamela, eu gastei 5 mil com médico, 10 mil com remédio. 15 mil. Ah, sim. Mas e se tipo, o autor quer um valor de dano moral ali? Ah, bom, aí é outro, né? O de dano material, Pamela, é muito tranquilo, não é isso? Então, eu tenho aqui essa garrafa. Você estragou minha garrafa. A garrafa custa R$10. Qual que é o valor de indenização? É o valor do dano. R$10 com juros e correção monetária, né? E o dano moral? O dano moral é outra história, né, gente? Aí é um problema. Porque no dano moral, você não tem uma coisa material para quantificar, né? Então, você vai pedir o dano material que você quiser pedir, tá? Cuidado, você pedir um valor pequeno, o juiz fica atrelado. Inclusive, existia até o Código de 2016 aquela ideia de que não vou quantificar o dano moral.
Aí o juiz me dá quanto que ele achar. Então, a gente colocava assim, que deve ser arbitrado por Vossa Excelência, conforme o seu prudente arbítrio. Não pode mais. O artigo 292 fala que quando a ação foi ação indenizatória, você tem que colocar o valor da indenização, inclusive dano moral. Então, eu vou ter que colocar no valor da causa a indenização por dano moral, entendeu? Senão minha petição inicial está errada. Ah, entendi. Então, hoje em dia, você tem que quantificar. E esse, o dano moral, o céu é o limite. Você pode pedir quando você quiser. Agora, toma cuidado com algumas coisas. Se você vai ter que colocar aquele valor de indenização no valor da causa. E aí, a partir dali, vai se calcular custas e honorários. Se você não tiver justiça gratuita, e você perder, e você pedir 100 mil e o juiz só te der dessa, você vai ter que pagar custas e honorários em cima de 90 mil. Então, cuidado com isso. Segundo, cuidado com o seu cliente. Porque ele pode crescer o olho, sabe, Pamela? Então, você tem que avisar para ele, fulaninho, olha aqui, nós vamos pedir tanto, mas o normal nessa comarca é tanto. Por exemplo, inscrição do nome no SPC, de 5 a 10 mil no máximo, na verdade é de 5 a 7. 10 mil, assim, estourando. Só que quando eu senti a juização, você vai lá e pede 20 mil. Porque vai que tem um juiz generoso e doido, né? Então, você fala para o seu cliente, não cresce o olho, tá? Porque o valor é mais ou menos esse. Então, é importante, Pamela, você pesquisar e conhecer a comarca na qual você está atuando, para saber normalmente quais são as indenizações lá, no sentido de dano moral, para você calcular quanto que você vai pedir, tá? Uma dúvida. Se vamos colocar assim numa causa de juizado especial, né, que é até 10 salários mínimos. 40. Até 40, perdão. Se a pessoa perder, ela paga os honorários ali também, mesma coisa? No juizado, não. Ah, entendi. No juizado, não tem custas. Você pode ir até 20 salários mínimos sem advogado e até 40 com advogado. Agora, tem uma questão. Para recorrer, você paga custas, que eu acho que agora está em R$500. Aí vai ter honorários para recorrer, tá? Vai ter que pagar honorários da parte contrária se você perder o recurso. E aí você tem que ter advogado. E aí eu vou dar uma dica para vocês. No cível, gente, você pode recorrer à vontade. Não existe corporativismo entre os juízes e desembargadores. Eu acho até que existe briga entre eles. No juizado, só recorre se você tiver muita certeza que você vai ganhar um recurso. Porque lá eles tendem a não modificar a decisão deles. Eles são corporativistas. Tá? Entendi. Obrigada, viu, então, se você ganhou aí, Pamela, R$1.000 de indenização, aí você quer recorrer, vai pagar 500. Pode ser, e com grande chance do seu recurso não rolar, talvez não valha a pena. Tá? Entendi. Não, entendi. Obrigada. Nada. Gente, mais alguma pergunta? Professora. Oi, Elaine. Vamos supor, em cima desses danos morais, a pessoa perde. E ela tem que pagar para os honorários do outro advogado, né? Da parte contrária. Se ela não pagar, aí o advogado, no caso, ele vai entrar com um processo contra a pessoa em cima dos danos morais? Nos mesmos autos, ele vai fazer a cobrança. Ele faz cumprimento de sentença dos honorários nos mesmos autos. Ah, tá, entendi. Pode perguntar mais, gente. Professora, aí no finalzinho do valor da causa, dá-se a causa o valor de XXX, e nestes termos pede deferimento, local, data, advogado AB, você falou que poderia fazer dessa forma que você colocou aí no seu espelho da tela. É para colocar do mesmo jeitinho, XXX, local e data, não é para colocar nada, advogado só A ou B? É isso que eu entendi? Não é então não precisa de assim, inventar nada, não. Exatamente, não é para colocar Belo Horizonte, 25 de maio de 2021, Ana Paula da Silva, OAB 2222, entendeu? Não é para colocar isso. Então, é para finalizar dessa mesma forma do seu espelho. Isso. Com o XXXX. Em todo lugar que eu coloquei XXX e você não tem o dado no nosso enunciado, pode tacar o XXX, que é o que está no edital das últimas provas da OAB, tá?
Eu gosto da Ana, Sim. que ela faz umas perguntas que facilitam minha aula, que me lembram coisas que eu tinha que falar com vocês e estava esquecendo. Obrigada, Ana. É igual lá, eu não estou lembrada agora, porque eu li o caso hoje da VA3 muito rapidamente, na hora que você falou lá no grupo que você havia postado. Uhum. Lá se não me falha a memória, não tem os dados assim Tem nada. do endereço. Então, Você fala que é também em é Belo para colocar Horizonte, fala que o pai do menino é isso. engenheiro e o nome completo deles. Isso. Só. O resto é Não tudo fala se ele é xixi. não fala se ele é casado, não tem endereço de e-mail, então não é para inventar nada. Nada. Exatamente, Ana. Não pode inventar nada, porque senão a prova do AB é zerada. Fica Tá? mais fácil assim, né? Porque é para você, igual você falando, né? Que é para colocar dessa forma de xxx, é mais fácil você ganhar o ponto assim do que você inventar alguma coisa e errar, né? É verdade. Mas a OAB, na verdade, a OAB faz isso para você não ficar inventando dado, e aí, através do dado, você se identificar para um avaliador que você subornou para te aprovar. Porque pela OAB a gente não presta, entendeu? O Código Civil presume a boa-fé, a OAB presume a má-fé. Uma coisa fantástica. Adorei essa aí. Gente, e aí, mais alguma dúvida? Podem fazer. Temos mais 3 minutos. Tá vendo, gente? Não foi. Eu gastei os 2 tempos, assim, porque realmente eu sabia que essa aula ia demorar mais. Por isso eu quis fazer ela de forma conjunta, né? Peço a vocês que quando forem fazer essa VA, pega essa aula, gente, vai escutando essa aula. Presta atenção. Se você pegar essa aula e for escutando essa aula e fazendo, vocês têm a repetição toda pronta. Toda. Aí só não vai tirar 10 quem não quiser. E eu falo isso e fica arrasada, porque na hora que eu vou corrigir, um ou outro tira 10. O resto eu vou ter que tirar ponto para uma coisa. E eu tive o trabalho de fazer a aula. Bom, gostaram da aula prática, gente? Ou preferem não? Excelente, Preferem a outra não. aula teórica? Excelente, eu gostei sim. Também gostei muito, professor. Eu acho que você explica muito bem. Então... Obrigada, Elaine. Pamela também gostou, que bom. Gente, não esqueça, então, de fazer a VA para a próxima terça-feira. Próxima terça-feira a gente não vai fazer live para vocês poderem fazer a VA 3, tá? E na turma do terceiro período, eu já vou pôr a VA hoje à noite para vocês, a VA 4, mas ela é só para o dia 15, só para daqui a 20 dias, tá? Depois eu ponho para o pessoal de TGP também. E eu coloquei um monte de aula nova para vocês lá no Sistema Faculdade também, tá bom? Gente, um beijo para vocês. Deixa eu terminar aqui.